Meu nome é Holly Meyers. Tenho 32 anos. E há 3 meses, dirigi durante 3 horas até a fazenda do meu avô e encontrei uma placa de vendido fincada no gramado da frente. Ninguém me contou. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão, Craig. Fiquei ali sentada com o motor ligado, encarando aquela placa como se fosse uma lápide. Porque, de certa forma, era. Meu avô, Walter, construiu aquela casa com as próprias mãos em 1979. 40 acres de colinas na Carolina, uma oficina nos fundos, um riacho que congelava todo mês de janeiro. Ele havia morrido 6 semanas antes e as palavras exatas da minha mãe foram: o vovô não deixou testamento, querida. Nós resolvemos tudo. Eles resolveram, sim. $620.000, divididos entre meus pais e meu irmão. Ninguém pensou em me mencionar. Mas eis o que nenhum deles sabia. Meu avô já me havia dado uma coisa que eles nunca poderiam vender. E valia 8 vezes mais do que eles receberam por aquela casa. Walter passou 35 anos como engenheiro de minas, subindo na carreira desde as minas de cobre perto de Asheville até consultor geológico sénior. Homem quieto. Nunca levantou a voz. Quando eu tinha 7 anos, ele me entregou um pedaço de quartzo que havia extraído de 200 pés de profundidade. Essa pedra é mais velha do que qualquer coisa que você jamais tocará, disse ele. Ainda está sobre minha mesa hoje. Todos os verões da minha infância, eu ficava na fazenda dele, 3 meses de água de riacho e serragem. Ele me ensinou a ler a veia da madeira no carvalho, a ver como o sol muda de cor conforme o teor mineral. Minha mãe achava que era babá grátis. Craig nunca foi uma vez sequer, era chato demais para ele. Mas no dia em que fui para a faculdade, o vovô apertou minha mão e disse: "Você é a única que sempre ouviu, minha Holly." Essa foi a última coisa que ele me disse. A ligação chegou numa terça-feira, 6h47 da manhã. Ataque cardíaco encontrado na oficina. O funeral foi pequeno, 14 pessoas. Minha mãe o conduziu como uma produção, escolhendo cada detalhe até a disposição dos assentos. Quando me levantei para ler algo que havia escrito sobre ele, ela me interrompeu antes que eu terminasse uma frase. Seja breve, Holly. Depois, no estacionamento, perguntei sobre a fazenda. A resposta veio rápida demais, como se ela tivesse ensaiado. O vovô não deixou testamento. 5 palavras. Sem piscar. Sem pausa. Algo naquilo me pareceu errado durante toda a viagem de volta. 2 semanas depois, pedi para ir ajudar a separar as coisas dele. Você mora a 3 horas daqui, Holly. Deixa a gente resolver. Clique. Então fui assim mesmo num sábado de manhã, os campos ainda molhados. As fechaduras da casa tinham sido trocadas, novinhas em folha, com o adesivo da loja de ferragens ainda colado. Liguei para Craig. A mãe trocou as fechaduras. Questão de segurança. Menos gente entrando e saindo. Menos gente significando eu. Na segunda-feira, um e-mail de um estranho me levou a um anúncio no Zillow. A fazenda do meu avô. 40 acres, anunciada por $620.000. Status, pendente. Liguei para minha mãe, com as mãos tremendo. Vocês estão vendendo a casa do vovô. Não é mais a casa do vovô, Holly. É um ativo da família. Já que não há testamento, seu pai e eu decidimos o que é melhor. Eu também sou herdeira direta. Você não precisava do dinheiro. O restaurante do Craig está em dificuldades. Estamos ajudando ele. Esse foi todo o cálculo. Soube mais tarde que Craig já havia recebido um depósito de $80.000 transferido antes mesmo da venda ser concluída. Ninguém me ligou. Ninguém pensou que a filha quieta, 3 horas ao sul, pudesse ter uma pergunta sobre a própria terra do avô falecido. Eles estavam errados. No dia de ação de graças, tentei novamente, cara a cara. O garfo da minha mãe congelou no ar. Aqui não, Holly.
Craig, usando um relógio novo comprado com o dinheiro da venda, ofereceu-se para me ajudar se eu precisasse de dinheiro. Não preciso de dinheiro, Craig. Preciso que alguém me explique porque não fui avisada. Minha mãe largou o garfo. Não havia nada para te contar. Seu pai e eu tomamos uma decisão como família. Uma família que não me incluía. Voltei para casa em silêncio. E em algum lugar depois de Statesville, uma memória ressurgiu, algo que vovô me disse 2 anos antes de morrer, em pé na oficina dele, minha Holly. Quando eu me for, vá até minha oficina. Prateleira de baixo, atrás da tupia. Há uma caixa de cedro. Saí antes do nascer do sol no sábado seguinte. A casa tinha fechaduras novas, uma caixa de correio nova, mas a chave da oficina que eu carregava desde os 14 anos ainda girava. Lá dentro, serragem, cedro, óleo de máquina, exatamente como ele havia deixado. Ajoelhei-me na prateleira de baixo, levantei uma tábua solta do assoalho e encontrei uma pequena caixa de cedro lixada à mão, esculpida com minhas iniciais. Dentro, um envelope de papel pardo, uma carta menor endereçada a mim e um pedaço de granito escuro salpicado de prata e branco. A carta do vovô foi escrita 3 anos antes dele morrer. Ele escreveu que observara Diane, nunca sua mãe, sempre Diane, calcular durante anos. Que sabia que Craig precisaria de dinheiro eventualmente e que ela usaria a fazenda para fornecê-lo. Então ele agiu. 3 anos antes, ele havia assinado uma escritura de direitos minerários, um documento legal que separa tudo o que está abaixo da superfície e a transferiu inteiramente para mim. Reconhecida em cartório. Registrada no condado. Registro público. Então a frase que carrego comigo todos os dias desde então, eles podem vender a casa, minha Holly. Eles podem vender cada folha de grama. Mas eles não podem vender o que está embaixo. Isso pertence a você. O envelope de papel pardo continha escritura e um levantamento geológico, denso e técnico, exceto por uma seção destacada em amarelo, um depósito significativo contendo lítio, concentrações comercialmente viáveis. Lítio. Não uma curiosidade. Uma moeda. Liguei para a advogada mencionada na escritura, Elaine Marsh. Eu estava imaginando quando você ligaria, disse ela. Seu avô me falou sobre você. Ela confirmou que a escritura era inatacável, devidamente executada, reconhecida em cartório, registrada 3 anos antes da morte dele. Seus pais venderam superfície. Eles tinham o direito de fazê-lo. Mas eles nunca possuíram o que está embaixo. Isso tem sido seu o tempo todo. Ela trouxe um geólogo estadual aposentado, Dr. Avery, que percorreu a propriedade com amostradores de solo e um scanner mineral. Perto da crista atrás da oficina, ele encontrou concentrações elevadas de lítio correspondendo a um cinturão de pegmatite conhecido. Ele escaneou o pedaço de granito da caixa de cedro, composição idêntica. Quem quer que tenha levantado este terreno antes sabia exatamente o que estava procurando, disse ele. Isso não é acidental. Uma semana depois, seu relatório oficial chegou com um único número na página 14, 4,7 milhões de dólares. Meus pais venderam a superfície por 620 mil, divididos em 3. Embaixo, o tempo todo, estavam 4,7 milhões. Você quer notificar sua família primeiro? Perguntou Elaine, ou quer entrar com a petição? Entrar com a petição. Antes que ela o fizesse, eu mesma verifiquei o registro do condado. Meu nome, ali em preto e branco, registrado 3 anos antes, à vista de todos nos arquivos públicos o tempo todo. Ninguém nunca tinha olhado. Ao sair, quase esbarrei em Harris, o novo proprietário. Meu advogado diz que alguém registrou uma reivindicação de direitos minerários. Não é uma reivindicação, disse a ele. Eu possuo os direitos minerários. Há 3 anos. Vi a compreensão se instalar, seus vendedores nunca haviam divulgado isso. Quando ele chegou à caminhonete, já estava ao telefone com seu próprio advogado. A pressão sobre meus pais vinha subitamente de 2 direções. A petição foi protocolada na segunda-feira. Naquela noite, Craig ligou, com a voz tensa.
O que está acontecendo? O vovô me deixou os direitos minerários. A casa que vocês venderam está sobre um depósito de lítio. É meu? Ele desligou. A mensagem de voz da minha mãe seguiu os mesmos 3 estágios que ela sempre usa: doce, cortante, ameaçadora. Mas ela nunca perguntou o que eu realmente havia encontrado. Ela já sabia. Meu pai ligou algumas noites depois, mais quieto do que eu jamais o ouvira. Eu deveria ter falado com você primeiro. Então não me peça para desistir. Sua mãe não vai deixar isso passar em silêncio. Eu também não. Em 2 dias, ela havia ligado para toda a família: Ollie é gananciosa, Ollie está destruindo a família. Então enviei a todos a mesma mensagem: não estou processando ninguém. Estou fazendo valer um documento que o vovô registrou há 3 anos. Perguntem à mãe sobre a escritura de direitos minerários. A maioria nunca respondeu. Alguns voltaram confusos. Que direitos minerários? Essa foi a rachadura na história dela. Então meu tio-avô Paul ligou, o irmão do vovô. Eu sei sobre a escritura. Ele me contou no dia em que a registrou. Disse: acabei de garantir que a Ollie fique com o que importa. O vovô havia-lhe mostrado o levantamento anos antes, disse-lhe claramente que Diane venderia o lugar no momento em que ele parasse de respirar. Ele sempre teve razão sobre ela, disse Paul. Depois, ele deixou uma segunda carta. Lacrada. Só para ser aberta se houvesse uma disputa. Essa carta, lacrada com cera e as iniciais do vovô, era mais antiga, escrita quando suas mãos eram mais firmes. Ele descrevia Diane perguntando uma vez, no jantar de Natal, quanto valia a fazenda no mercado atual, enquanto ele estava sentado ali, bem vivo. Minha nora sempre valorizou o que pode contar. Ela nunca valorizou o que não pode ver. E a razão pela qual ele permaneceu em silêncio todos aqueles anos, eles teriam brigado por isso enquanto eu ainda respirava. Que fiquem com a casa. Que pensem que venceram. Mas o chão embaixo é da Ollie. Ela o mereceu por ser a única que jamais me perguntou sobre o meu trabalho, não sobre o meu dinheiro. Isso é inatacável, disse Elaine. Algumas noites antes da audiência, Craig apareceu sem ser convidado. Vou-te apoiar. 100%. Depois, em troca de 50%. Você quer metade de algo que o vovô especificamente deixou para mim. O rosto dele mudou instantaneamente. Você sempre achou que era melhor do que a gente. Eu não estava olhando para baixo, Craig. Eu estava prestando atenção. Ele foi embora. A porta não bateu. Apenas fez clique, o que de alguma forma foi pior. A audiência foi modesta, painéis de madeira, uma bandeira desbotada. Minha mãe chegou já enxugando os olhos. Craig se recusava a me olhar. Harry estava na plateia com um bloco de notas e me fez um único